Atualize-se, atualize-se. Rádio Educadora, 1010 AM. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, 4h12, já marcando presença aqui em nossos estúdios, professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Lembrando que na próxima quarta-feira o professor Hudson também vai estar comigo no Telejornal do Vale, da TV Uni. E lá no Telejornal do Vale, na próxima quarta, nós vamos falar de violência no trânsito, no encerramento do jornal. Um bate-papo ao vivo na TV Uni, canal 34 e 48, aqui de Coronel Fabriciano. Professor Hudson, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Educadora AM e boa tarde a toda a sua equipe. E o nosso assunto continua. Lembra que na semana passada nós simplesmente demos abertura ao debate sobre a gente usou, na verdade, o caso Bruno e Elisa para ampliarmos os horizontes da violência que acontece em cada canto do país e a cada momento, às vezes, a gente não dá importância. E também a importância massificada que a mídia dá em cima de alguns casos, fazendo pré-julgamentos. Antes do julgamento do tribunal, os acusados já estão sendo condenados antes mesmo de ir a júri. E dando sequência hoje, professor. Bem, Roberto, na semana passada nós falamos uma série de questões sobre mudanças de cenário, transformações da sociedade e tentamos, né, contribuir com o pensamento de quem nos ouve, justamente sobre um novo pensar, um novo olhar sobre essas questões que estão envolvidas, onde o caso Bruno é um desses dramas, é uma dessas consequências, né? E nós chegamos a iniciar uma discussão justamente sobre a importância das referências, seja no esporte, na televisão, né, no Estado. Imagine então vocês, um cidadão que ao ser questionado, um prefeito, né, isso aconteceu num programa de televisão, nós não vamos citar o nome, mas o cidadão ao ser questionado manda fechar a prefeitura. Olha só. Né? Um outro cidadão, deputado federal, né, também ao ser questionado por uma repórter sobre um comportamento desse cidadão, ele agride verbalmente, não satisfeito com seu assessor, agride fisicamente essa repórter. Em ambos os casos, o que acontece? Nada. Logo em seguida, isso nos últimos 30 dias, né? 30, 60 dias. Num outro programa, um vereador, que ao ser questionado também, numa reportagem sobre um comportamento, ele bate na cara da repórter, diante das câmeras. É claro que ele não pode bater de jeito nenhum, né? Assim, a que ponto nós chegamos? Né? E nada acontece. A impunidade, ela não dá essa vazão, professor? Mas é isso que eu estou entrando, a questão da impunidade e das referências, né, que a gente passa a ter com esta impunidade. Nada acontece, se nada acontece com ele, também nada vai acontecer comigo. Eu também posso. É essa lógica do tudo posso. Né? Eu me aproprio daquele espaço, daquele poder, tudo posso. Né? Então essa é uma questão extremamente importante para nós lançarmos e colocarmos uma pauta permanente nas escolas, nas associações comunitárias, em todos os espaços onde possa haver debate, né, com a população, para que nós possamos mudar um pouco essa lógica que nós instalamos, sobretudo nas referências, né, nas referências que a gente tem, seja no esporte, seja na televisão, que a gente já assistiu também recentemente alguns atritos entre apresentadores, por exemplo, abertos, né, um nomeando o outro com nomes não apropriados, né? Cada um a falta de programa, respeito. A falta de respeito, porque isso estimula, no próprio esporte, né? Quanta gente despreparada está com o microfone nas mãos, com a câmera à disposição, né? E aí começa a nomear jogador de palhaço, de burro, técnico de burro, mas o que é isso? Né? Então a gente vai perdendo um pouco essas referências de como conviver. E não vai havendo nenhuma sanção clara, exemplar, para essas rupturas do conviver. Né? E isso vai estimulando as pessoas
né, como nós estamos falando de projeção, estamos falando de referências, e isso acaba ocorrendo em larga escala, porque é uma referência, né? Ela está exposta à mídia. Então, os seus comportamentos, positivos ou negativos, eles também se difundem de forma exponencial. Perfeito. O professor continua comigo, nós vamos dar sequência a esse raciocínio sobre essa impunidade, que até no caso Elisa Bruno mesmo, que a gente está debatendo desde semana passada, Sim. houve aí uma falha para que a impunidade fizesse acontecer a sequência de tudo que nós estamos vendo agora. Claro. Que culminou tudo que se deu no ano passado e a falta de impunidade. Ok. Vamos a Belo Horizonte, a Samira. No coração do vale. A tarde é nossa. Tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, vamos até às 5. Daqui a pouquinho tem o sorteio dos 2 ingressos aí para o Exposipa 2010. Você vai escolher o dia, né? O ingresso pode ser para hoje, que está começando hoje a Exposipa, pode ser para amanhã, quinta-feira, sexta ou sábado. Se você quiser participar, é só ligar 3842-1400, deixar seu nome e telefone e às 4h50 a gente vai fazer o sorteio de um par de ingressos aqui para a Exposipa 2010. Professor Hudson Miranda, a gente falava antes de entrarmos para a participação da Samira Horta e o Bloco Comercial, de que a impunidade faz com que as pessoas que infringam a lei continuem infringindo da melhor maneira possível, levando-se em conta que fiz e nada aconteceu. Sim. E associado a isso, a gente tem uma confusão do que é clamor popular, né? Do que é o sentido de justiça. Por exemplo, a gente não pode deixar que o desejo de justiça, né, ele não pode atender, né, ele não pode atropelar os ritos judiciais, nem abrir janelas éticas em nome de uma informação. Por exemplo, como ocorreu com aquele vazamento da gravação do Bruno, né? Agora a gente está citando o caso Bruno, na última semana, uma gravação que foi feita dentro do avião da Polícia Civil, né, de Minas Gerais, Que até então tinha que estar fechado ali, blindado, né? do Rio de Janeiro para Minas Gerais, Belo Horizonte, num avião onde estavam só agentes do Estado, pagos por nós, com o objetivo de fazer com que a justiça, que os trâmites, né, legais fossem garantidos. Como que essa gravação vaza desse jeito, né? Quer dizer, isso abre um precedente, né? É claro que o Estado agiu rapidamente, afastando, né, as pessoas supostamente envolvidas ou responsáveis por este ato. Mas, de qualquer maneira, isso nos alerta, né, muitas vezes, os holofotes, o clamor público, etc., isso nos faz questionar da seguinte maneira: até que ponto nossas autoridades, ou a maior parte de nossas autoridades estaduais pagas, né, as autoridades do Estado pagas por nós, estão também preparadas emocionalmente para lidar com as pressões midiáticas e o clamor popular de casos de grande impacto. Como esse, por exemplo. Até que ponto? Né? São coisas também que precisam entrar na nossa pauta. E aí vem algumas questões importantes, né, de lógica, de raciocínio que a gente precisa rever. O caso do menino que foi atingido por uma bala de um projétil de fuzil, né? O menino de 11 anos, no Rio de Janeiro, né? Aí vem alguém e fala: ah, que fatalidade, ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas como assim está no lugar errado, na hora errada? Ele estava no lugar certo, na hora certa. O que estava errado é a forma, né? Como é que eu abordo uma comunidade cercada por 5 favelas, né? Rodeada por 5 favelas, onde tem uma escola, né? Durante o dia, eu vou fazer uma abordagem com armas cujo projétil pode alcançar matar uma pessoa a 3 quilômetros de distância. O que é isso? Né? Então, nós não estamos numa trincheira de uma guerra declarada aberta, né? Nós não estamos em combate. Como é que nós pensamos a segurança pública dessa forma? Que proteção é essa ao cidadão? Né? Então, isso nós precisamos rever. Aí vem a questão
de anteontem, né, do filho da Cissa Guimarães. Aí vem aquela situação. Ah, mas o rapaz, que tragédia, o atropelamento, né? E aí vem um foco que, se não é declarado, ele acaba nos conduzindo para a ideia de que quem está errado é só o motorista, né, que o atropelou. E, na realidade, os dois não deveriam estar ali naquele túnel. Os dois. Até mesmo porque estava interditado. O túnel estava interditado. trabalho. Ele não estava interditado para o motorista e aberto para pedestres. Ou para skatistas. Para qualquer intervenção de qualquer natureza. A intervenção ali era estrutural, era no túnel, né? Então, são coisas que a gente precisa rever, como é que a gente raciocina para a gente não perder de vista um drama que é muito maior. Podemos colocar assim, então, os dois estavam no lugar errado na hora errada, os dois. Os dois nesse caso. Por quê? E, aliás, o caso do Rafael, que é o filho da Cissa Guimarães, ele entra na estatística de mais de 1.700 atropelamentos até agora no Rio de Janeiro. E os policiais que o liberaram foram afastados, acabaram de ser afastados. Este ano. Só para a gente ter uma ideia, segundo estatísticas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, cerca de aproximadamente 28 pessoas são atropeladas todos os dias na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso requer um novo olhar, porque isso a gente não pode aceitar e se conformar simplesmente com a notícia e se envolver com uma tragédia sem que isso nos conduza a uma ação efetiva para mudar essa realidade. Agora, professor, não há um certo exagero, por exemplo, porque a gente sabe que, já estatisticamente, 10 mulheres são assassinadas no país por dia. A gente sabe que, nesse momento que nós estamos aqui, realizando essa entrevista, esse bate-papo, alguma mulher está sendo agredida em alguma parte aqui, até da nossa cidade ou da nossa região. Alguma mulher está sendo molestada sexualmente. Sim. E a gente, na maioria das vezes, de uma maneira geral, tem que acontecer com alguém famoso para fazer esse levantamento. Só que a mídia aponta o canhão dela para o lado de um caso específico e fica naquele caso, enquanto as coisas vão acontecendo em volta. Isso aí não dá Enquanto não acontece um caso mais famoso, né? Isso é porque a gente E as outras aceita. pessoas que sofrem isso Nós também? também, como telespectadores, como ouvintes, aceitamos isso, né? Você pega, por exemplo, hoje aconteceu um caso importante e que certamente não irá repercutir num debate amplo e que é importante. Os pais, por exemplo, querendo fazer com que o seu filho, adolescente, permanecesse, não queria o filho de volta, né, em casa, queria que ele permanecesse lá no Conselho Tutelar, isso no interior de São Paulo, porque ele está envolvido com drogas. Né? Mas o filho não é um aparelho que está defeito e você leva para assistência técnica, enquanto não estiver funcionando, eu não quero ele em casa. Né? Só me entregue quando estiver perfeito. Não é assim que funciona. Isso demonstra, aí nós estamos falando de consequências. Né? Quando nós falamos do caso da Elisa, muitas vezes o caso da Elisa, entre as discussões, surge a questão da vida sexual dela. Que não tem nada a ver. Né? Que nada tem a ver também. Se ela participava ou não participava de orgias, se ela encontrava com não sei quantos jogadores. Até mesmo porque o que está sendo decidido é um crime, é um homicídio. Exatamente, isso não interessa, é um suposto homicídio. Né? Então, assim, não interessa essa questão. A questão que está em volta, ela é muito maior. É uma questão que envolve convivência. Convivência, porque hoje, como você bem disse, outras Elisas estão sendo mortas. Assim como também nós estamos falando de quando a gente trata de casos de violência contra a mulher, nós precisamos ampliar a discussão. Né? Precisamos de ampliar a discussão. Né? Eu estive num debate ano passado sobre violência em relação à mulher e propus isso na discussão. Olha, nós precisamos discutir verdadeiramente, todas as vezes que formos discutir violência contra a mulher, violência doméstica e, sobretudo, como é que nós abordamos esse homem que está adoecido. Esse homem que tem dentro de si uma herança cultural, machista, né, predadora, mórbida, né, que não respeita, né, os parâmetros aceitáveis de relacionamento não só com a mulher, mas com o não.
com as possibilidades e as impossibilidades. Sim. Né? Então, na verdade, enquanto nós concentrarmos as nossas forças só discutindo a mulher como vítima, também não teremos muito sucesso. Nós precisamos discutir o seguinte: nós estamos discutindo o relacionamento entre pessoas. E aí nós estamos discutindo a violência entre pessoas. Quando nós abordamos a violência entre pessoas, nós estamos abordando a violência entre pais e filhos, entre pais, entre avós e filhos, entre irmãos, né? entre marido e mulher. Né? De uma maneira geral. De maneira geral, no contexto do trabalho, no contexto da escola. Porque, na verdade, se a gente for observar as estatísticas, né, nós formos separar as estatísticas, nós vamos ver que a violência nas escolas só faz subir, a violência intrafamiliar também só faz subir, né? A violência no contexto do trabalho também só faz subir. Então, na verdade, nós estamos diante de um fenômeno que é muito maior do que simplesmente uma violência contra homossexuais, contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes, contra professores ou vice-versa, contra alunos. Quer dizer, nós somos uma violência, se a gente for analisar, ela está generalizada e que reflete justamente uma crise no relacionamento. Né? O que a gente vem observando é que a violência também, ela se desdobra e se manifesta por questões absolutamente banais. A maioria dos casos. Né? Se mata com muita facilidade. Muita facilidade. E se mata por muita facilidade, por quê? Porque as pessoas estão desabituadas, né, a se relacionar. Né? Elas não estão contando com a possibilidade de ter o diferente, de ter alguém que discorda, que pensa de uma maneira diferente, que age de uma maneira diferente, que tem direitos também, que tem espaço. Né? Então, nós precisamos exercitar isso, nós precisamos simular essas condições nos espaços. Né? Sobretudo no espaço educacional, eu acho que é um espaço ideal para a gente fazer essas simulações. E é claro que precisamos nos aproximar cada vez mais das famílias, porque esses dois espaços, escola e família, formam um conjunto extremamente interessante para estruturar as pessoas para a convivência em outros espaços sociais. Né? Porque o que nós estamos assistindo, a violência no trânsito está um horror, é uma coisa, você sai de casa e não sabe se volta vivo. Às vezes por causa de um pequeno esbarro. O desentendimento banal acaba absolutamente banal. Terminando em tragédia. Está terminando em tragédia. E é todo dia. Né? Virou uma coisa corriqueira. Como nós podemos aceitar uma coisa dessa? Então, nós precisamos intervir justamente nessa crise de relações. Uma reclamação pode terminar em morte. Qualquer reclamação hoje em dia. Agora, professor, quando a gente depara com um caso, uma situação, por exemplo, né, a gente está falando dentro dessa violência e muitos acabam colocando uma certa denotação em algumas pessoas que cometem crimes. É um psicopata. A gente escuta isso na TV, às vezes, de pessoas que ninguém conhece. Quem pode falar se uma pessoa é psicopata ou não? Não teria que ser um profissional para fazer um estudo sobre essa pessoa? Porque se ouve falar essa palavra hoje com muita facilidade, inclusive por amigos da gente da mídia, por pessoas que escrevem e falam na TV, isso é um psicopata. Seria uma maneira de dizer que a pessoa é um psicopata ou seria uma afirmação que essa pessoa tem uma doença psicológica ou psiquiátrica? Bem, eu, como psicólogo, não trabalho com essa terminologia de psicopatia. Né? Nós trabalhamos com uma dificuldade extrema de se relacionar ou uma falta de condições atuais de se relacionar no mundo formal. Né? E aí o que acontece? Nós, de repente, nos tornamos muito íntimos de pessoas das quais não somos íntimos. Né? E aí, por fragmentos, eu até disse isso na semana passada, nós começamos a acompanhar programas que, através de reportagens editadas e de depoimentos dados no clamor da emoção, né, nós começamos a achar que podemos avaliar o sujeito psicologicamente. Isso não é possível. Né? A avaliação psicológica é um processo
extremamente especializado, né, e que demanda um acompanhamento muito próximo, né, da pessoa que está sendo avaliada, para que nós possamos determinar se naquele momento ela tem condições, em que momento, né, ela terá condições de voltar ao convívio social, certo? E nós não podemos determinar. E essa classificação médica, né, ela é muito útil na medida em que as pessoas precisam dessa classificação, né, e é isso que nós precisamos desconstruir, precisam dessa classificação até para se eximir daquela situação assim: eu não pertenço a esse grupo, eu não pertenço, eu não tenho essa possibilidade, né? E isso vai de encontro àquele horror que nos causa, né, o ato violento, ele nos causa e, de certa forma, nos coloca diante do espelho e diante da possibilidade de que nós também possamos fazer algo parecido, se não nos mantivermos em alerta e atentos, né, à nossa condição humana. Porque os atos violentos, eles são tão humanos quanto os atos de solidariedade, né? Dizer que o fulano é monstro, é isso, é aquilo, isso pode dar muito ibope, pode vender muita revista, pode dar muita audiência, mas não corresponde à realidade, por mais cruel que isso possa parecer. É humano, né? E na semana passada nós discutimos bastante isso, né? Então, as pessoas precisam entender e se ver colocado diante disso, né? Quer dizer, diante do espelho, eu começo a reconhecer que eu posso também fazer isso, se eu não me manter atento, né? Não me manter vigilante nos meus atos, na minha maneira de pensar. Basta um ato impulsivo, né? Basta eu dar vazão a um ato impulsivo para que a tragédia se estabeleça, né? A cadeia está repleta de pessoas que antes do crime cometido, né, eram pessoas tidas como equilibradas, cidadãos boas famosos. pessoas, se relacionavam bem, né? Se você observar em muitas entrevistas feitas, por exemplo, em relação ao próprio Bruno, você vai ver muitas pessoas, defendendo e dizendo o quanto ele era amigo, o quanto ele era próximo, o quanto ele era educado com elas, o quanto ele valorizava Professor, uma pessoa série de aspectos. que ela está dentro desse contexto, ela é elogiada por umas, criticada por outras, como é na Sim. vida da gente. Sim. O dia a dia é assim. Exatamente. Mas no caso de um crime, por exemplo, quando a pessoa, eu não digo especificamente o caso do Bruno, Sim. mas quando a pessoa ela programa um crime e tratando bem, ela trata bem aqui e ali ela comete o crime para ficar de bem com a de cá. Isso não é uma doença, não é uma sociopatia? Acho que tem esse nome também, né? Sociopatia ou psicopatia? Sim. Eu me lembro que eu ouvi isso. Eu não gosto de trabalhar com esses enquadramentos. Isso é dito, né, na sim. televisão muitas vezes. Muito, E o povo ouve muito essa palavra. Sim, sim. Infelizmente. Mas eu acho que as pessoas precisam, na realidade, entender que quando a gente fala do crime premeditado, ou seja, planejado, nós também precisamos avaliar que houve todo um processo, cada pessoa internaliza as suas emoções e as suas dificuldades e a sua raiva de uma maneira distinta, né? Algumas vão acumulando aquela raiva, né? Algumas vão acumulando aquela raiva e vão, a partir daí, por uma série de aspectos, cada uma delas vão ter uma razão, daí a investigação, daí o acompanhamento psicológico, para saber o que motivou, porque eu posso ter 2 casos de crimes premeditados que tiveram um curso completamente diferente. Terminaram em morte, terminaram num planejamento, né? Foi premeditado. A pessoa planejou matar o outro durante um tempo, até que executou. Eu posso ter 2, ou 3, ou 10, ou 20 casos nesse sentido, com histórias, com vias completamente distintas, com motivações muito distintas. Então, por isso que eu me recuso a ficar enquadrando as pessoas, né? Porque quando você começa a enquadrar, você começa a entender que aquelas pessoas, elas são doentes a tal ponto que eu posso identificar previamente, né, quem tem um comportamento que pode chegar a esse ponto. O que nós podemos fazer é que, nas relações, existem alguns potenciais de agressividade que precisam ser observados, não pelo potencial de crime em si, mas o que aquilo representa de agressão à minha própria relação. Ou seja, quando uma moça
está namorando um rapaz, ou vice-versa, né? Naquela relação, ambos precisam se observar para ver se naquele relacionamento, além do carinho que eles nutrem um pelo outro, a admiração e etc., se nos conflitos, nas divergências, nas diferenças, eles conseguem encontrar caminhos saudáveis para superar essas diferenças e para conviver com essas diferenças, né? Ao verificar que o outro tem uma dificuldade muito grande de superar e conviver com essas diferenças, há de se refletir até que ponto aquele relacionamento vale a pena, porque ele oferece um potencial de risco. Qual o tamanho desse risco? Ninguém pode responder. Ok? Mas não existe aquele relacionamento em que se briga muito quando está namorando, depois que casa não continua brigando, ou vice-versa? Existe alguns casos? Você tem todas as possibilidades. Agora, num relacionamento, convém imaginar... Quando eu falo briga, não é sair na porrada, não. É briga numa maneira... uma discussão. Né? Não sei se é tão saudável, mas é uma discussão. O casal discute, né? O casal discute, sim, claro. Duas pessoas não diferentes... Não se agride. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O que eu venho observando é que, às vezes, ocorre de um casal ter divergências crônicas. Né? Ou seja, o que é uma doença crônica? É aquela que você convive com ela, mas você está sempre doente, ok? Sempre doente, mas precisando do remédio 24 horas. Não há cura para aquilo ali, né? Você precisa é um paliativo, né? É um paliativo. Agora, numa relação com outra pessoa, até que ponto vale a pena eu me manter ao lado de alguém que permanentemente eu discordo daquela pessoa? Não é uma divergência eventual, que é natural, né? Não é algo que me promove o meu crescimento, mas é algo que me atormenta o tempo inteiro. Eu suporto pelo quê? Até que ponto isso vale a pena? E faz mal para a pessoa. Sem dúvida nenhuma. Faz mal para ambos, inclusive. Ok, nós vamos para o rápido intervalo. Vamos lá, Tiago, faturar. A gente volta em instantes. Vamos voltar para o sorteio e vamos voltar também para o último bloco aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Nesse assunto, nós vamos encerrar na quarta-feira que vem, né, professor? É esse assunto? Vamos fechar ele hoje mesmo. Vamos fechar ele hoje. Então, na semana que vem nós começamos o Diversidade Sexual. Ok, vamos lá então para o intervalo. A gente volta em instantes com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Até já. Educadora, no coração do vale. Educadora. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, para a gente fechar o assunto então, professor, nós temos mais 7 minutos desse último bloco. Pois é. O mesmo tempo que o senhor vai ter na quarta-feira que vem lá na TV comigo. Pois é. Tempos cada vez mais reduzidos, né? Mas é uma coisa importante que a gente precisa entender, né? Na semana passada eu citei aqui vários casos, né? De também mulheres que cometem crimes terríveis, né? Citei vários casos aqui na semana passada. Você tem crianças também cometendo crimes, né? É claro que os homens assumem o ranking dessa questão por vários motivos que nós poderíamos ficar aqui horas explicando. A né? violência está aí para todo mundo ver, né? Exatamente. Escancarada então, para a sociedade. Escancarada. Então, mas uma coisa importante, né, que a gente precisa continuar discutindo é justamente a importância de um trabalho emocional bem feito, bem estruturado, né, com psicólogos, que os grupos esportivos precisam ter, os atletas em geral precisam, né, para enfrentar justamente toda a pressão que o crescimento da área esportiva vem enfrentando, né? A expectativa de retorno para os patrocinadores, os programas esportivos que vêm ganhando destaque e vêm tendo cada vez mais analistas, né, que julgam todo tipo de comportamento, tanto dentro, no exercício da prática esportiva, como fora da prática esportiva, né? A questão dos milhões envolvidos nos eventos, né? E toda a sorte de pressão envolvida nas entrevistas coletivas que são dadas frequentemente. Aliás, entrevistas coletivas, eu não sei nem se eu toquei nesse assunto hoje, mas acho que não. Uma coisa que a gente precisa refletir é até que ponto pessoas envolvidas em crimes também precisam dar entrevistas coletivas, né? Algo que vem me chamando muita atenção, porque agora até os criminosos estão dando entrevista.
Tem uns que viraram celebridade. Não é? Então eu fico imaginando até que ponto isso é informação. Né? O que é recentemente agora, um programa O de televisão. o sujeito entra em rede nacional ao vivo. E fica horas e horas dando ibope lá, dando ibope Dando entrevista. Porque recentemente também tivemos a entrevista do Guilherme de Pádua, aquele mesmo que assassinou a filha da novelista da Rede Globo de televisão. Sim, o Doca Street também deu entrevista Também. um tempo atrás, você lembra? Agora virou festa, Sim, né? Então, e as coisas vão ir para aí. Aquele pedófilo pego em Goiânia, também ele entrou ao vivo. E tem criminoso que está virando filme. E a autorização Sim, do cara lá sim. agora recente nos Estados Unidos, o bandido do pé sujo. Aquele que conseguiu roubar avião, roubar carro, um garoto de 19 anos. Vai virar filme em Hollywood agora, ele está preso, vai virar filme. Pois é, então essas coisas precisam ser muito bem pensadas, né? A gente precisa refletir a lógica disso aí, até que ponto, a partir dos acontecimentos, não é negar a realidade, não é negar os acontecimentos, mas como que eu posso fazer uma abordagem que leve o público a uma reflexão saudável, auxilie as autoridades, de certa forma, contribua, né, com as várias partes da sociedade, as várias camadas sociais, para que ela tome providências, para que ela possa se movimentar no sentido de alterar essa lógica da violência, essas dificuldades de convivência que são tão importantes, né? E outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a presença do psicólogo, o trabalho do psicólogo, seja de forma individual ou no trabalho em grupo, ele não é a solução para todos os problemas, não é esse o objetivo. A gente sabe que o psicólogo ele não pode ser visto como aquele que traz todas as soluções e resolve todos os problemas emocionais. Mesmo com todo o suporte, com todo o aparato, né, de comunicação e aparato psicológico, também nós podemos contar com problemas, né, nos grupos, porque se tratam de pessoas e essas pessoas interagem com milhares de outros, sobretudo aqueles atletas de alto desempenho que estão envolvidos nesse cenário que eu descrevi nos programas anteriores e neste programa, né? Então é preciso que a gente compreenda que quanto mais amparado o atleta está, melhor ele enfrentará as dificuldades e as oscilações da prática esportiva, que é uma prática competitiva, que está sujeita ao pódio, mas está sujeito também a críticas, ao fracasso, né, às derrotas e a todas as consequências de suas atitudes, né, e da sua prática esportiva, inerentes ao seu trabalho, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente e prepare mais as pessoas, inclusive para dar declarações. Eu acho que é preciso fazer um trabalho não só emocional, como um trabalho também, além de um trabalho emocional individual e coletivo, que a maioria das equipes não tem, né? O Brasil ainda está muito devagar nesta área. É preciso também fazer um trabalho voltado para a área de comunicação, né? Para que esses jovens, né, aprendam a lidar com a mídia. E não só os atletas, mas todos que estão envolvidos com eles, né? Ou seja, a comissão técnica também precisa passar por isso, porque não é incomum médicos darem declarações, preparadores físicos, técnicos, né, dirigentes esportivos, né, e eles precisam também aprender a compreender que eles estão falando em nome dos atletas, do grupo, estão falando em nome de uma marca, estão falando em nome e para uma legião de torcedores, e o impacto do que eles dizem pode ser desastroso, e muitas vezes o é, né, por falta justamente de habilidade de comunicação, né? E as ações também, né? Sem dúvida nenhuma. Então, muito cobrado, né? Sem dúvida. Eles então, querem que essas pessoas sejam usadas como exemplo o tempo inteiro. Sim. E queiramos ou não, de alguma forma, elas serão, porque a mídia, nas suas mais variadas dimensões, nas suas mais variadas formas de abordar os atletas, em algum momento os coloca como referências, como exemplos de superação, como exemplos a serem seguidos, como exemplos de sucesso, como exemplos de estratégia, né? Então tudo isso precisa ser analisado, quer dizer, hoje não basta mais ser um bom atleta na execução
da sua atividade esportiva, da sua prática esportiva. É preciso compreender o impacto que essa prática esportiva tem na população, nas pessoas das mais variadas idades. Haja visto que a gente tem acompanhado nos últimos anos o comportamento das torcidas, ora muito agressiva, mas ora também como parte essencial do espetáculo, né? Mas é preciso que a gente compreenda como é que o comportamento, o respeito ao adversário, o tratamento que é dado às declarações dos adversários, né? A maneira como se estimula a torcida pode representar também um dano ou um acréscimo positivo ao espetáculo esportivo que a gente quer assistir. Vem de conta aquela tese que eu falo muito aqui no ar. O cara tem que ser craque dentro das 4 linhas, mas aqui fora ele tem que ser um super craque. Sim. Porque lá ele tem que cabecear bem, aqui ele tem que usar a cabeça de maneira coerente, sem dúvida, para não cair nessas armadilhas aí que a vida às vezes impõe para todo mundo, para claro, todos nós. Então são pessoas, exatamente, são pessoas comuns, todos nós, né? Como todos nós, são pessoas que têm dificuldades, têm aspirações, têm projetos, têm história, né? Tem pessoas que os admiram, tem pessoas que não os admiram, né? Sofrem de toda sorte de dificuldades que nós também temos. Que assim, a gente no dia a dia, né? A grande diferença é que elas estão expostas, né? De uma maneira muito intensa. Então, por isso, elas precisam de um aparato, de um acompanhamento em termos midiáticos, em termos de comunicação, tanto quanto elas têm do aparato médico, né? Elas não têm um aparato médico de última geração, sofisticados. Tudo, né? De alta tecnologia. Alta tecnologia. Hoje se fala em tecnologia da informação, né? Você pega, por exemplo, a questão do vôlei, a análise que a comissão técnica da seleção brasileira faz hoje, que os grandes clubes fazem, né, em termos de software, né, de utilização de computadores, para analisar cada ação do adversário, né, grava todos os jogos, acompanha, quer dizer, todo esse aparato tecnológico, de tecnologia da informação, de aparelhos médicos, toda essa condição, ela se faz necessário do ponto de vista de comportamento e se faz necessário também do ponto de vista emocional, do ponto de vista de comunicação. É a mesma coisa. Nós estamos acrescentando por verificar que o aparato médico e de preparação física e tática não é suficiente. Quer dizer, o clube precisa ter dinheiro para financiar suas viagens, precisa ter acomodações adequadas, precisa ter profissionais médicos preparados, profissionais da área física, esportiva, precisa ter um técnico que tenha uma visão tática adequada, mas ele também precisa, na mesma proporção, na mesma qualidade, ter um acompanhamento e um assessoramento midiático adequado e ter um acompanhamento na área de comportamento, na área psicológica, desculpe. Tá certo. Professor, o senhor vai me ajudar a fazer aqui o nosso sorteio, mas para a gente fechar então a participação, tem mais um minutinho ali. No caso, Bruno e Elisa. Sim. A estrutura familiar aí de ambas as partes pode ter influenciado em tudo isso que está acontecendo e a falta de despreparo psicológico que o senhor disse, tanto para um quanto para outro? Todos esses componentes que vêm à tona a cada reunião, a cada reportagem nova, a cada edição de jornal nova, né? Vem uma informação também nova, uma descoberta, algum amigo, algum familiar revela algum componente ligado ao comportamento de ambos, né? Todos esses componentes podem, em algum momento, ter contribuído, né, para circunstâncias, né, ou para compor o comportamento, a personalidade de ambos, né? Agora, nenhum desses componentes é decisivo. A gente não sabe qual aquele que contribuiu mais, porque não tem como a gente medir emoção, não tem como a gente medir percepção, não tem como nós medirmos, não existe um medidor de contribuição subjetiva, de contribuição afetiva, né, ou circunstancial, ou social, na formação de ninguém. Né? Tudo isso, os mesmos componentes, a mesma pessoa, uma outra pessoa submetida às mesmas circunstâncias, poderia ter um comportamento completamente diferente.
Quantos Perfeito. Brunos existem? Né? Quantas Elisas existem? Quando tivermos chance, vamos voltar a discutir esse assunto. Agora estamos chegando ao final. Tiagão, de 1 a 100, de mais um programa à Tarde é Nossa. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Amanhã, se Deus quiser.